através de linguagens formais, ele constrói estruturas que, associadas a essa linguagem, permitem uma definição matemática do conceito de verdade, mas ele sai do formal e vai para o que se chama de semântico, analisando a validade das sentenças dentro de modelos. Eu tenho a impressão que isso, para a economia, deve ser uma coisa relevante. Não que a teoria não se desenvolva ou que você não tenha uma teoria econômica, mas há momentos cruciais no desenvolvimento dessa teoria que, talvez com o conhecimento da lógica subjacente adequada, a gente pudesse ter um conhecimento melhor das inferências dentro da teoria econômica. Agora, me parece que essa lógica que está por baixo não pode ser clássica. Quer dizer, as duas questões acho que estão relacionadas. Do meu ponto, é justamente tentar investigar essa lógica. Quer dizer, existe incerteza? Existe. É fundamental para uma teoria monetária? É fundamental. Agora, qual é a lógica que se associa a isso? Sem que eu caia simplesmente dizer, bom, tem incerteza. Só pode ser uma lógica que absorve essa incerteza. Agora, como? Como fazer isso de um modo racional, de um modo inteligível? Esse aqui é o ponto. Quer dizer, realmente é uma inquietação minha. Talvez seja, depois de muitos anos, acho que uma reverberação realmente da minha formação. Você falou o Newton da Costa, quando eu estava na graduação, peguei o Newton da Costa ali em frente à FEA, na USP, eu já conheci ele de vista, falei, quero estudar lógica. Aí ele, com aquele espírito dele, né, totalmente aberto, falou, não, então vamos lá, vem no seminário lá da matemática. Eu acompanhei durante um ano, entendendo 5% do que acontecia lá, um seminário sobre lógica e teoria dos conjuntos. E vim em todos os encontros brasileiros de lógica aqui na Unicamp, fiz o curso de lógica, sempre me interessei muito por isso. Aí teve um intervalo que foi estudar economia. Agora eu acho que as duas coisas têm que ser compatibilizadas, quer dizer, tem que ter uma lógica, senão não é teoria. Ou pelo menos, quer dizer, alguma coisa interessante, mas mais ampla do que teoria, que a gente deve chamar de visão econômica, ideologia econômica, doutrina econômica, mas alguma coisa cujos limites seja mais difícil de identificar do que a gente normalmente está disposto a aceitar. Então, é uma questão de disciplina, quer dizer, na verdade, é tentar ver até que ponto nós estamos fazendo teoria, até que ponto nós estamos fazendo alguma coisa que é extremamente relevante, mas que não é ciência nos moldes clássicos ou até nos moldes mais atuais aí de outras lógicas. Quer dizer, é mais, como eu falei, um projeto em curso. Não há nenhuma certeza com relação até à possibilidade de achar essa lógica. Como eu estava te colocando aqui no intervalo, já tem várias pessoas investigando, por exemplo, tradução do sistema do Keynes em lógica modal, ou as relações entre o Keynes e o Wittgenstein. Então. Quer dizer, alguma coisa embrionária ainda, mas existe, né? Era para você, uma para você e uma para o Lima. Uma pergunta para o Gilson, outra para o Lima. Quer dizer, a relevância, o Poças mesmo colocou, quer dizer, uma coisa você tem a incerteza, outra mas você tem parâmetros relevantes. Você tem alguns parâmetros, não é uma coisa totalmente incerta. Você tem parâmetros, por exemplo, você vai fazer uma análise de ciclos schumpeterianos ou de ciclos econômicos, você tem um parâmetro relevante, né? A possibilidade de lucro, a possibilidade de realização, ou que tipo de análise que se fizer, marxista, keynesiana ou schumpeteriana, eu acho que, quer dizer, não é uma coisa totalmente em branco, né? Você não tem nenhuma certeza, nenhum parâmetro que você possa se basear nada. E a outra coisa é que o mesmo seminário que o Beca está, eu também estou, quer dizer, o capítulo 17, eu queria saber até que ponto esse tipo de análise que você fez da lógica, me pareceu que você estava criticando a lógica do dinheiro em Keynes, né? Ele critica porque a liquidez, aí a liquidez pelos salários, o dinheiro é para você. O dinheiro é o que é usado nas trocas, e exatamente por isso ele é líquido, quer dizer, então você vai ficar... Até que ponto isso, vamos dizer, inviabilizaria
o conceito de dinheiro em Keynes, até que ponto ele então não teria, então, né? Então você precisaria, talvez, para o Marx, né, o que é o dinheiro, né? Até que ponto você inviabilizaria o dinheiro, o conceito de dinheiro. Então você não teria um conceito de dinheiro, você usa o dinheiro em Keynes como você então usa outros conceitos. Você sabe o que é dinheiro, mas o Keynes você não tem, né? Porque eu não tinha analisado, eu li o capítulo 17 2 vezes, fiz um resumo, mas eu não tinha pensado realmente nisso, né? Me pareceu lógico. Mas, pelo que você fala, é lógico. Mas, até que ponto, então, você teria inviabilizado... Quer dizer, então, para analisar Keynes, você tem que partir de conceitos de dinheiro que não estão nele, que parece que ele definiu, mas ele não definiu. Então, é só isso. O que realmente eu tentei mostrar é que não é por ali que realmente o dinheiro e a dinâmica de uma economia monetária pode ser entendida. Mas a dinâmica da economia monetária tem que ser entendida a partir do conceito de demanda efetiva, que é um conceito que tem a ver com o que o Bernard Schmitt chama de uma análise de circuito. Realmente você tem que fazer uma análise, análise de uma economia monetária implica uma análise dos circuitos monetários. E o dinheiro, os fluxos monetários, não pode, vamos dizer, o dinheiro como ele sendo, o dinheiro não pode ser definido a partir de alguma coisa que é mais fraca que ele, que é a troca de mercadoria, que é a simples troca, que é a simples utilidade subjetiva. Eu preciso de um sistema, sem querer entrar nesses problemas da lógica aí, que está fora da minha competência, eu preciso de um conceito mais forte para definir o dinheiro. Então, eu procurei mostrar que o dinheiro, a partir do momento que não pode ser definido como estoque, ele tem que ser definido a partir de certas relações de conflito que se dão no processo, no sistema social. Então, é o processo de circulação do dinheiro que revela o conflito. Em determinadas circunstâncias, pode impedir a crise, dá suficiente maleabilidade para impedir a crise. Em outras circunstâncias, ele pode levar à exacerbação de comportamentos convencionais, do tipo, eu faço isso porque ele está fazendo, que é a especulação típica dos mercados financeiros. Tá certo? Então, realmente, o dinheiro tem uma plasticidade que não pode ser apreendida através da simples análise de estoque, que é uma teoria, no fundo, é uma teoria da escolha individual, é uma teoria de portfólio, de decisão de portfólio, né? De comportamento individual, microeconômico, e não de comportamento sistêmico. Aí, realmente, um outro ponto que eu acho que se pode avançar na análise, a lógica macroeconômica, e não é lógica no sentido que está sendo colocado aqui, o que foi colocado. Eu tenho a impressão que, quando a gente está falando em lógica, a gente está falando em alguma coisa, não está usando lógica no sentido desses procedimentos formais que foram mencionados, mas lógica no sentido de explicação, vamos dizer, racional, explicação causal. Essa coisa é ilógica porque não tem nenhuma explicação, certo? Então, é nesse sentido, eu acho que a teoria do dinheiro e a teoria das economias monetárias envolve uma lógica nesse sentido amplo, que não é uma lógica de decisões individuais, mas é uma lógica sistêmica, uma lógica de fluxos. Por isso que eu coloquei aqui na minha exposição
que a razão de ser da teoria neoclássica é evitar essa análise a partir de fluxos, de circulação monetária, mas fazer análise a partir de preços relativos, de utilidade comparada entre dois bens, de índices de utilidade, certo? Não é a partir da utilidade que você vai explicar os fluxos monetários. Os fluxos monetários são muito mais fortes como explicação da realidade de uma economia capitalista. Por isso que eu disse que a formação dos preços também, eles são uma consequência de conflitos que emergem a partir dos fluxos monetários, que podem compatibilizar em certas circunstâncias ou não determinados conflitos. Por exemplo, até agora, uma série de artifícios que têm sido utilizados têm compatibilizado certas contradições que se criaram na economia brasileira a partir do plano cruzado. Mas tem um limite, evidentemente. Só, quer dizer, exatamente o que eu queria dizer, em resumo. Esse é o ponto. Aquela ideia do instante, quer dizer, esse instante no Schmitt é exatamente a fotografia desses fluxos monetários. Quer dizer, dos fluxos, o que se realizou, o que não se realizou. Então, é um corte macroeconômico, que realmente, vamos dizer, tem a sua autonomia frente aos componentes de decisão individual. Sim, mas o simples fato de você falar em fluxo já envolve tempo, não é isso? Aí que vem a ideia do quantum. Mas aí que vem a ideia do quantum. Quer dizer, quando o Schmitt, esse é um ponto crucial, que talvez a gente chegue a um consenso agora. Quando ele analisa o conceito de fluxo, ele mostra que é ilógico falar em fluxo de produção, porque a produção ela acontece como um quantum. E a mesma coisa o fluxo de despesa. Não existe um fluxo de despesa. Quer dizer, se a gente pegar um gráfico e colocar produção no eixo e tempo no outro, eu não posso... Não, mas veja... Quer dizer, eu não posso dizer que aquela linha que está no mesmo nível de produção, quer dizer que a cada instante do tempo eu tenho aquela produção. Aquilo é um nível de produto, portanto é um ponto. Mas o Schmitt diz isso para entender, o Schmitt diz isso para entender o conceito de demanda efetiva. Justamente. Conceito de demanda efetiva. Mas, veja bem, o conceito de demanda efetiva, em um determinado momento, ele determina um nível de produção, certo? Realmente é instantâneo nesse sentido. É instantâneo, a exatamente. decisão, veja bem, mesmo que ela se manifeste ao longo do tempo, é uma decisão que é tomada agora porque, vamos dizer, é uma decisão, vamos dizer, a virtualidade, a potencialidade daquela decisão está tomada no momento que a decisão foi tomada, definida a partir do momento que a decisão foi tomada. Mas isso não quer dizer que não possam surgir... Qual é o título desse livro do que você me mostrou do Schmitt agora? Esse aqui é o Inflação, Chômage e Malformação do Capital. Não quer dizer que esse processo não leva a uma má formação de capital. Justo. Que ocorre a partir de uma decisão. Mas justamente o que ele está fazendo é mostrando como em cada momento existe uma possibilidade da malformação. Agora, não que quer dizer, quando ocorre um nível de produção, ele compara com a física Mas a newtoniana. economia não pode abandonar a ideia de estudar o processo de má formação do capital. Aí que está. E aí, nesse caso, é um fluxo que envolve passagem do tempo. Passagem do tempo. Exatamente. Os fluxos em economia nunca são variações instantâneas de estoque, como é na física e em outras ciências. Tá? Agora, o que são? São somatórios, se quiser, duas coisas. Em primeiro lugar, do ponto de vista macroeconômico, se convencionou associar macroeconômico com agregado. Né? Eu sou contra isso, mas vai lá. Então, digamos, você tem que somar ao longo de um intervalo de tempo qualquer, de referência, contábil que seja, né, esses eventos instantâneos que você quer chamar, que são o nível de produção de cada uma das empresas, etc, etc. Então, você faria um somatório desses eventos, se quiser, datados, não é, contabilizados instantaneamente ao longo de um período de tempo. Se quiser, são pontos ao longo do tempo. Você tem que somar ao longo do tempo, sob pena de não ter nenhum fluxo macroeconômico. Tá?
Esse é um ponto. Agora, tem um segundo aspecto que eu acho que é muito importante, que eu mencionei antes, que é a minha discordância em relação à tua visão do instantâneo, que é o seguinte: eu não estava dizendo que a tua visão do instantâneo é necessariamente walrasiana. O ponto é o seguinte, é que a visão walrasiana é também instantânea. O que é especificamente, vamos dizer, do Keynes, é a percepção de que toda decisão é necessariamente baseada em expectativas, porque você não tem condições de avaliar o resultado dessas expectativas no momento que as toma, que toma a decisão. Esse é o problema. Então, você requer um intervalo discreto, não entre eventos sucessivos, mas um intervalo discreto entre a decisão e a resposta que o sistema dá à tua decisão. Quer dizer, a verificação de se sua expectativa estava correta ou não. Esse é que é o ponto, para mim. Então, agradeço a presença do Gilson, do Lima, e de todos vocês, e até a próxima. Obrigado.